Olá, alunos, começando mais uma aula de História. Vamos começar a estudar a colonização do Brasil, colonização portuguesa na América. Vamos voltar para o livro didático. Essa é a primeira parte desse capítulo, né? Provavelmente está dividido em 2 ou 3 aulas. Nessa primeira aula vai da página 153 a 161. É o capítulo 9, América Portuguesa, colonização. Aqui tem um mapa de 1556, nesse mapa é muito ilustrado, e nessas ilustrações tem aqui embaixo algumas indagações, né? Por exemplo, está perguntando o que você vê na imagem circulada aqui em vermelho. O que você vê na imagem circulada em verde, o que você vê na imagem circulada em azul. O que você vê no mar, né? Será que a relação do português e indígena foi amigável? Uma pergunta que ele faz. Será que os indígenas aceitaram pacificamente dividir a terra? Porque o rei, a esquadra de Cabral, quando chegou, tomou posse da terra em nome de Portugal, da coroa portuguesa, e já estavam os índios morando aqui. Então, e nem respeitaram isso, foram tomando posse. Aí as perguntas. Aqui é os índios, o português conversando com os indígenas, aqui os índios voltando para o Brasil e aqui carregando. Então, nessa primeira página é isso. Vamos ver em sequência aqui. Aqui na sequência, tem outros livros que mostram nessa primeira página a missa que foi rezada aos portugueses. Era o católico na época, né? E foi rezada uma missa, mas aqui não é o caso. A missa representa exatamente a religião dos portugueses. Então, nesse encontro, o que os portugueses viram nos indígenas, que os indígenas viram nos portugueses? Então veja, quando foi que Cabral chegou aqui? Em 22 de abril de 1500. Em que região? Onde? Porto Seguro, uma região que fica na Bahia. A esquadra de Cabral chegou nesse período e é a partir desse período que é considerada a data da fundação do que nós vamos chamar de Brasil, do nosso país Brasil. Quem é que estava morando na região de Porto Seguro? Os tupiniquins. E aí uma pergunta, o que será que os tupiniquins viram nos portugueses? Como será que eles viram os portugueses? E aí é o estranhamento, porque tanto os portugueses viram estranhos os índios, como os índios viram estranhos os portugueses. Estranhar é quando você não conhece algo, então você estranha. Então, no estranhamento, os tupiniquins estranharam quase tudo: as enormes embarcações, as roupas, as botas, chapéus, as armas de fogo, né, a língua, né, a pele branca dos portugueses. O que os portugueses viram por sua vez nos índios? Estranharam os tupiniquins. Estranhamento ficou registrado aqui nesse parágrafo da Carta de Peruá de Caminho. A Carta de Peruá de Caminho é considerada o registro de fundação do Brasil em alguns livros ilustrados dessa forma. Então, o que diz nessa carta? O que os portugueses falam nessa carta sobre a terra e sobre os indígenas? Sobre indígenas, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, e nisso tem tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Então, aqui, como é que os portugueses estão vendo os índios? Os cabelos são corredios, de boa grandura e rapado até acima das orelhas. Né? Essa terra, Senhor, está falando ao rei de Portugal, é toda praia e muito formosa. Até agora não podemos saber se haja ouro ou prata nela, outra coisa de metal. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares. As águas são muitas infinitas, são muitas e infinitas. Então aqui ele caracteriza o ambiente, também ele define e descreve como é que são os índios. Inicialmente, esta parte da América não despertou. Então, nos primeiros 30 anos, 1500 até 1530, Portugal não despertou em explorar e colonizar a América até então tomado posse, essa parte que vai ser o Brasil. E por que eles não se entusiasmaram? Primeiro porque eles não encontraram nela nem prata nem ouro, não encontraram riqueza de metais, que é uma grande cobiça na época, uma procura na época. Segundo, porque Portugal tinha um imenso comércio, um lucrativo comércio com
as Índias, o comércio das especiarias, que era com a África e com as Índias. O que eles tinham nesse comércio? Pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre, entre outras especiarias. Então, esses primeiros 30 não chamaram a atenção dos portugueses. E vamos verificando, analisando por quê. Então, o que acontecia nesses primeiros 30 anos? Portugal mandou expedições, construiu feitorias e explorou o pau-brasil nesses primeiros 30 meses. Nesses primeiros 30 anos, melhor dizendo. Os primeiros contatos com a nova terra, portugueses não acharam ouro nem prata, mas encontraram o pau-brasil, uma árvore que tinha um valor imenso na Europa. Por que tinha um valor imenso? Para atingir tecidos, construir móveis e casas. Então tinha um valor essa árvore. Então, nesses primeiros 30 anos, foi exatamente a primeira riqueza produzida na colônia Brasil. Ao saber da existência do pau-brasil, o rei de Portugal autorizou a construção de feitorias, que eram armazéns para armazenar essa madeira, e aí as embarcações, quando aqui chegassem, levassem. Os indígenas que cortariam e transportavam a madeira e trocavam nos armazéns, trocavam nas feitorias, trocavam a madeira por colares, facas, machados, espelho, ou seja, os índios davam madeira e recebiam esses produtos portugueses. Essa troca de produto entre portugueses e indígenas é chamada de escambo. Então, a exploração do Brasil, da primeira riqueza, foi através do escambo. Portugueses ofereciam seus produtos de menor valor, é claro, e recebiam a madeira que tinha imenso valor na Europa. A disputa pela terra é quando é que vai exatamente chamar a atenção dos portugueses para explorar a terra. Logo, os franceses, outros povos cobiçaram essa terra, e os primeiros deles foram os franceses, que fizeram exatamente aliança com os tupinambás, que moravam na região exatamente do Rio de Janeiro, do sudeste atual. E essa aliança com os tupinambás, que os tupinambás eram inimigos dos tupiniquins, que moravam na região do nordeste, levavam daqui grandes carregamentos de pau-brasil, ou seja, os franceses negociando com os tupinambás levavam a primeira riqueza do Brasil. Isso chamou a atenção dos portugueses. Diante das ameaças dos franceses, ou da ameaça francesa, o que o rei de Portugal fez? A monarquia portuguesa reagiu enviando ao litoral 2 expedições policiadoras para policiar, para guarnecer, para dar garantias da posse da terra. E essas expedições foram comandadas por Cristóvão Jacques. Mas essas expedições logo concluiu que era impossível de policiar, não deram conta, o litoral era muito extenso. Assim, por medo de perder a terra para os franceses e pelo interesse em fazê-lo produzir, o rei Dom João III agora o rei de Portugal decidiu colonizar o território conquistado. E para isso, em 1530, enviou para cá uma expedição colonizadora. Essa expedição colonizadora foi comandada por Martim Afonso de Souza, que tinha o papel de expulsar os franceses, explorar o litoral, guarnecer o litoral e também começar a produção de açúcar. Uma área que era habitada por índios Guaianazes e Carijó, ele fundou São Vicente, em 1532, que foi a primeira vila do Brasil colonial. Ali mandou erguer uma capela e o primeiro engenho destinado à produção de açúcar. Então, a produção de açúcar começou com a expedição de Martim Afonso de Souza, na região de São Vicente, em 1532, quando ela foi fundada a vila. Tem outros livros que trazem que não só a ameaça dos franceses, porque além dos franceses tinha os ingleses, tinha os holandeses também. Não só a ameaça de outros povos europeus fizeram com que Portugal começasse a colonizar o Brasil em 1530, mas também a falência do comércio das especiarias que Portugal tinha, com as especiarias que vinham da África e da Ásia. Na página 157, nós vamos ver como é que a coroa portuguesa vai organizar a colônia. E vai organizar em capitanias hereditárias.
dividiu a capitania em 15 faixas de terras, né? E, para começar, entregou as capitanias hereditárias, entregou para um donatário, que eram os capitães donatários. O donatário é quem recebia a capitania. Ele recebia através de um documento chamado Carta de Doação. O rei de Portugal doava a ele para explorar a terra e concedia o cargo de donatário para esse colonizador. Por meio do foral, estabelecia seus direitos e deveres. Então, o donatário, que recebia a capitania hereditária, que foi dividida em 15 faixas de terra, aqui região do Nordeste até o Sul, aqui aproximadamente a região Norte, esse donatário, que é o que recebia capitanias hereditárias, ele tinha os deveres do donatário: desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar na capitania, expandir a fé cristã, eles eram católicos, organizar a defesa militar, ou seja, a defesa do território, estimular a ocupação portuguesa, ou seja, fazer ocupar. Para colonizar tem que explorar, tem que ocupar. Os direitos do donatário eram retirar para si a vintena, 5% do negócio do pau-brasil. Então veja, além de explorar a produção de açúcar, fazer produzir, tinha direito a 5% da exploração do negócio do pau-brasil. Cobrar impostos em rios e portos, julgar os habitantes da capitania com poderes para condenar à morte índios, negros e homens livres pobres. Então veja que o donatário tinha um poder de justiça, condenava índios, negros e pobres, homens livres pobres. Conceder sesmarias, que era subdividir a sua terra, fazer doação de terras do tamanho de uma fazenda, para outros colonizadores, a quem tivesse recursos para produzir riqueza. Ter uma grande sesmaria, ou seja, da sua capitania, o donatário tirava uma grande sesmaria. O termo de capitania hereditária foi utilizado inicialmente na Ilha de Madeira. Então veja, Portugal já tinha experiência numa outra região, depois no Brasil e em Angola. Seguindo nossos estudos, nós vamos entrando na página 158, nós vamos ficar só na página 159, nós não vamos avançar para 161, ok? Então, poucas capitanias tiveram sucesso esperado. Então, veja só, Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso, e mais tarde a Bahia também teve. Então, foi um fracasso o sistema de capitania hereditária. E por que elas fracassaram? Falta de recursos de alguns donatários, não tinham dinheiro, não tinham poder financeiro. Grande extensão de terra a ser administrada, ou seja, imensas essas capitanias. Falta de comunicação entre elas, ou seja, viviam isoladas. Resistência dos indígenas à ocupação de suas terras. Claro, os indígenas que aparecem eles resistindo. Eles não aceitaram isso facilmente, né? Ataques de corsário. Corsário eram navios de outros povos europeus, principalmente os ingleses, né? Os franceses, holandeses, assim por diante. Além disso, alguns donatários nem chegaram a vir para a América. Outros foram mortos em combate com os indígenas. Então, veja, todos esses fatores levaram ao fracasso. Só Pernambuco, São Vicente, mais tarde a Bahia, tiveram sucesso. Entre fatores que contribuíram para o sucesso da produção açucareira, principalmente no Nordeste, foi a fertilidade do solo, o clima adequado ao cultivo da cana e a relativa proximidade com a Europa. Então, nós vamos ficar aqui a nossa aula, até a página 158. Na outra página desse capítulo, que nós vamos estudar na próxima aula, vai da página 159, nós vamos fazer um retorno, ok? É isso nessa primeira parte. Faça uma revisão, faça estudo no livro, quem tem o livro didático, faça a releitura, acompanhando com o vídeo. É isso.